Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Estou falando com você aí que deveria fazer aquela provinha maravilhosa aí, que se dá bem na matéria de Química. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico que cai pra caramba nas provas de vestibular, que cai pra caramba na prova militar. Você que quer fazer aí Enem, o ERJ, militar aí no SpaceX, por exemplo, enfim... várias provas aí que caem esse assunto, que é importante pra caramba. Então, vou dar algumas dicas para vocês, vou ensinar o básico para vocês aqui do cálculo estequiométrico. Então, fecha comigo aí e preste atenção nas dicas que eu vou dar para vocês agora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o cálculo estequiométrico nada mais é do que a relação que existe entre átomos, moléculas, massa, volume, entre essas substâncias que participam de uma reação química. Como é que é uma reação química? Eu vou demonstrar para vocês. Tá vendo essa partezinha aqui de cima, com letra vermelha? Isso é uma reação química. O que vem antes da setinha é o reagente. O que vem após a setinha é o produto. Então, os reagentes, eles reagem e formam um produto, formam um resultado. Beleza, gente? Então, isso que é uma reação química. Então, quando eu falo que é a participação em relação dessas substâncias que eu tenho numa reação química, eu estou falando nada mais, nada menos do que essa reação química como exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Beleza, gente? Então, reação química é reagente que vai formar um produto. Beleza, gente? Mas para saber de cálculo estequiométrico, eu tenho que saber os numerozinhos mágicos e algumas coisinhas mágicas que existem. A relação de mol para molécula, mol para massa e volume, tá, gente? Mas hoje nós vamos falar somente, neste vídeo, nós vamos falar somente de mol e de massa. Essa parte aqui de molécula, essa parte aqui de volume, de CNTP, vai ser para um próximo vídeo. Então eu quero que vocês primeiro entendam o básico, para depois vocês entenderem a parte mais complicadinha. Vamos lá. Então, quando eu tenho uma reação química neste momento aqui, então eu digo o seguinte: 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e formam 2 mols de NH3. É exatamente isso que eu vou falar na minha reação. Esse númerozinho anterior à minha substância é que diz a quantidade de mols. Então, o que é mol? É a quantidade do que eu tenho. Então, aqui eu tenho 1 mol de N2, porque não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, é 1 mol. 3 mols de H2, que formam 2 mols de NH3. Muito tranquilo de entender. Então vocês vão saber. O mol é a quantidade que eu tenho da substância que eu estou falando. 1 mol, 3 mols e 2 mols. Todo mundo entendeu o que é mol, beleza, gente? Tranquilo. Essa parte de molécula e volume a gente só vai ver mais pra frente. Então vamos pular um pouquinho e vamos continuar falando. Então, para você resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, eu tenho que seguir 3 passos primordiais. Primeiro, conhecer a equação. Qual a equação que eu estou falando? É aquilo que eu acabei de falar para vocês, ensinando a ler como que eu falo. Então, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, que formam 2 mols de NH3. É isso que eu estou falando. Então, eu tenho que conhecer a minha equação. Conhecendo a minha equação, eu tenho que ajustar esses coeficientes. O que é ajustar os coeficientes? É equilibrar quimicamente. Então, por exemplo, aqui se eu tenho 2 nitrogênio, tá vendo? Eu tenho que ter 2 nitrogênio, tá vendo? Se eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios, eu tenho que ter 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Ou seja, quando eu falo em ajustar os coeficientes, é equilibrar a quantidade que eu tenho de um elemento de um lado, lá no reagente, eu tenho que ter no produto. E o terceiro é você saber arrumar a sua regra de 3. Então, como eu falei para vocês, vou ensinar o bem básico aí para vocês aprenderem, e depois a gente passa para volume e moléculas. Então vamos lá, vamos para um primeiro exemplo para eu ensinar vocês a fazer um cálculo estequiométrico num caso que eu peço de relação de mol para mol, beleza? Então, primeiro parâmetro, vamos usar essa equação química aqui como parâmetro. Por quê? Para todo cálculo estequiométrico eu tenho que saber qual é a equação química que eu vou trabalhar. Então vamos ler o que diz o enunciado. A partir de 2 mols de H2, quantos mols de NH3 são produzidos? Você pode observar ali que eu sublinhei o H2 e o NH3.
Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque no meu probleminha aqui, eu estou falando que a partir de 2 mols de quê? H2. Então, onde está H2, você vai circular ou destacar para você saber qual é a relação que você quer. Quantos mols de NH3? Então, você circulou ou sublinhou ou destacou onde está o NH3. Fazendo isso, pessoal, você consegue fazer tudo o que você quer. Vamos lá. Então, eu vou ver o que tem na minha equação e vou simplesmente anotar. Então, relação na minha equação de H2 e NH3. O que diz aqui? 3H2, repetir aqui, ó, 3H2, que produz 2NH3, que produz 2NH3. Tranquilo, o que eu fiz aqui não tem mistério nenhum, só repetir o que estava na equação, na relação que o exercício está me pedindo. Quando eu anotei isso, 3H2 para 2NH3, agora eu vou ver o que o exercício ele quer. A partir de 2 mols de H2. Então você vai só repetir o que ele está falando aqui agora. 2H2. H2 sempre embaixo de H2, NH3 sempre embaixo de NH3. Quantos mols de NH3? Você sabe o que ele está falando aqui de quantos mols? Você sabe qual é o número? Não, é o que ele quer descobrir. Então, sempre colocamos como o X da questão. Então, X mols. Tranquilo. O que eu caí aqui? Se você perceber, numa regrinha de 3, onde eu faço a multiplicação cruzada para achar o meu resultado, para saber quantos mols de NH3 são produzidos, que é o que ele está pedindo. Então, X vezes o 3 dá quanto? 3x. 2 vezes 2, 4. Logo, X é igual a 4. Se aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. 4 dividido para 3, você vai dividir, vai dar um resultadozinho de 1,33 mols aproximadamente. Então, eu consigo resolver esses casos bem tranquilos, tá, gente? Então, conseguiram compreender? Muito fácil, né, pessoal? Vamos para um próximo exemplo agora. Novamente, eu tenho essa equação química, N2 reage com 3H2, que produz 2NH3. Vamos para o que o exercício está pedindo. A partir de 6 gramas... Opa, já não estou falando de mol, pessoal. Estou falando de gramas. Vamos ter que fazer um processozinho aí de transformação. Mas vou explicar daqui a pouco para vocês como é que se faz. Vamos ler só o que está dizendo. A partir de 6 gramas de N2... quantos mols de NH3 são produzidos? Aqui eu já estou falando de mol para gramas, ou de gramas para mol. Então, mol-grama ou grama-mol. Vamos ver como é que se dá essa relação aí. Simples assim. O que ele está pedindo aqui? Não está falando da relação de N2 e NH3? Eu vou destacar aqui o que ele pediu. N2 e NH3. Então, eu vou só repetir. N2 para 2NH3, tá vendo? Botei aqui 2NH3, então N2 para 2NH3. Agora vamos para o que o exercício está pedindo. 6 gramas de N2, então eu vou colocar N2 embaixo de N2, então as 6 gramas de N2 eu coloco aqui embaixo. E ele quer saber o quê? Quantos mols de NH3 são produzidos. Então você vai botar aqui embaixo do NH3, X mols. Beleza. Só que você pode ter observado aqui que está em gramas. E o N2 aqui está 1 mol de N2. Então, eu tenho que transformar de N2 para gramas. Como é que eu faço isso, professor? Isso é muito difícil. Não é difícil. Você vai lá na tabelinha periódica e você vai ver qual é a massa molar. Eu, para facilitar a vida de vocês, já coloquei aqui, ó. O nitrogênio, ele tem massa de 14 gramas por mol. Então, você já sabe que ele tem 14 gramas. Então, se eu tenho N2, então é 14 com 14, ou seja, 2 vezes o 14, tá vendo? N2, você vai multiplicar o 14 duas vezes. Então, 14 vezes 2, 28. Ah, agora eu posso fazer minha conta, porque eu tenho gramas e gramas. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Simples agora. Faço minha multiplicação cruzada. X vezes 28 gramas dá 28x, certo? Que vai ser igual a 6 vezes 2 dá quanto? 12. Então fica 28x é igual a 12. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a operação completinha, como você já sabe, de uma equaçãozinha do primeiro grau. Então x vai ser igual a 12, que eu tenho aqui. O 28 está aqui multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então 12 para 28 dá quanto? 0,43 mols.
Então, o que o exercício perguntou? Quantos mols de NH3 são produzidos? Então, são produzidos 0,43 mols de NH3. Muito tranquilo, né, pessoal? Você só tem que saber quando tem que transformar ou não. Se tem grama e mol e grama, eu tenho que transformar grama para grama. Por quê? Porque aqui ele está pedindo em gramas. Aqui, como está mol e mol, não preciso transformar nada. Certo, pessoal? Tranquilinho, né? Vamos para o último exemplozinho assim para vocês conseguirem fazer os exercícios de vocês. Aí eu perguntei para vocês, eu botei aqui uma equação química, que é base, sempre tem que ter uma equação química. Num próximo vídeo eu vou ensinar vocês a interpretar para vocês mesmos montar a equação química de vocês, mas por enquanto eu estou facilitando a vida de vocês. Então vamos lá. Tenho a minha equação química e vamos à pergunta. A partir de 6 gramas de 3H2, então eu já circulei o 3H2 aqui da minha equação, sempre assim, sempre circulando para você não se perder. Quantos gramas de NH3 são produzidos? Então ele quer H2 e NH3. Então você vai circular o H2 e o NH3, que foi o que eu fiz aqui, ó. Sublinhei, esquece o N2, porque só está falando de 3H2 e 2NH3. Então, se ele quer saber de H2 e NH3, o que você tem que fazer? Você tem que ver o que tem aqui na minha o quê? Equação, não é isso? Então vamos lá. Então você vai botar isso aqui, ó, H2, 3H2 aqui, ó, na minha equação, e 2NH3. Só repetir o que está escrito aqui. 3H2 e 2NH3. Repetir aqui, ó. Pum, repetir. Beleza, pessoal. Agora vamos ver o que ele está te pedindo. A partir de 6 gramas de quê? De 3H2. Então, 3H2 embaixo de 3H2. Então, 6 gramas aqui embaixo. Tá bom, gente? Então, 6 gramas embaixo do 3H2. A partir de 6 gramas de 3H2, quantos gramas de NH3 são produzidos? Então, X gramas aqui. Beleza, gente? NH3 embaixo de NH3, X gramas de NH3. Agora, vamos fazer a conta. Vocês repararam que ele está falando de grama em relação a grama. Então, se esse cara aqui está em mol, eu tenho que transformar para grama. Se esse cara aqui está em mol, eu tenho que transformar para grama para que ele possa ser feito corretamente. Aí, vamos lá. Eu disse, nitrogênio 14 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol. Aqui eu tenho 3H2, vou transformar. Se eu for na tabela periódica, ou aqui, que eu já te informei quantos gramas tem no hidrogênio, eu vou ver que o hidrogênio ele tem 1 grama. Então, é como se o H tivesse 1 aqui. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6 gramas. Nada mais do que isso. Então, transformei para 6 gramas o 3H2. Agora, vamos para o NH3. Concorda comigo aqui que o nitrogênio ele tem 14 gramas, tá vendo? O nitrogênio tem 14 gramas. Então, onde tiver o Nzinho, você bota 14 para você não se perder. Então, aqui 14 gramas. O hidrogênio não tem 1. Onde tiver o Hzinho, bota 1. 1 que multiplica por quanto? Por 3, porque são 3 hidrogênios que eu tenho aqui. Então, 1 por 3 dá quanto? 3 vezes 1, 3, mais 14, 17. Mas são quantos mols? Qual é a quantidade de NH3 que eu tenho? São 2 mols? Então, eu vou pegar o 17 que eu achei aqui e multiplicar pelo 2, que são os 2 mols. 17 vezes 2 dá 34. Então, já coloquei aqui o que eu tenho. Então, 6 gramas para 34 gramas, 6 gramas para x gramas. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. X vezes 6 dá quanto? 6x. 6 vezes 34, 204. Tranquilo? X vai ser igual ao quê? 204 dividido para 6, que dá 34 gramas. Vamos à pergunta? Quantos gramas de NH3 são produzidos? Então, a sua resposta são produzidos 34 gramas de NH3. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá, pessoal? Então, eu expliquei o básico mesmo assim para vocês entenderem em relação de mol para mol, mol para massa, mol para gramas, enfim, gramas para gramas, massa, enfim. Então, são conceitozinhos bem básicos assim de cálculo estequiométrico. Então, eu peço que vocês aguardem o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós começaremos a brincar um pouquinho mais, falaremos de moléculas e falaremos também de volume na CNTP, e trabalharemos com as moléculas de acordo com o Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Mas isso fica para um outro assunto, para um outro dia, para um próximo vídeo. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, assistem, reassistam esse vídeo, assistam novamente e vamos fazer os exercíciozinhos aí que eu vou colocar para vocês, tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.